Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo a respeito do atual acordo ortográfico, né? Na aula passada nós vimos até o tópico da divisão silábica, né? Nós comentamos ali a respeito do conceito de vogal, de semivogal, aquela ideia de que vogal é uma das cinco letras a, E, I, O, U, que tem uma sonoridade forte na palavra, né? Enquanto que a semivogal é uma dessas cinco letras com sonoridade fraca, né? Nós comentamos que não há sílaba em português se não há nela vogal, né? O som da vogal é um aspecto essencial à sonoridade, à fonologia da língua portuguesa, né? Então, nós podemos dizer que em uma sílaba não pode haver somente uma semivogal, uh, é, e, e uma. A gente não pode ter só uma semivogal, digamos ali, em uma sílaba, ou a gente não pode ter somente uma consoante ou uma consoante e uma semivogal, né? É necessário para que haja sílaba em português a presença de vogal, né? Então, isso é muito importante saber. E nós comentamos a respeito de vários outros aspectos dessa temática, né? Comentamos sobre hiatos, sobre dígrafos, né, ditongos, tritongos. E agora nós daremos continuidade imediatamente, né, após esse entendimento a respeito do trema, né, que é outro tópico muito importante do atual acordo ortográfico, né? Lembrando que tudo que eu falo aqui também está também está consignado, né, em nosso material em PDF, né? Eu sempre deixo na descrição para que vocês acompanhem juntamente comigo aqui o que está sendo dito, tá bom? De modo que ao fim desse curso vocês terão uma gramática, né? Uma nova gramática com vocês, tá bom? Então, outro aspecto essencial do acordo ortográfico é justamente a questão do trema, né? O trema justamente são aqueles dois pontos, né, que havia, né, em algumas palavras do português, né? Atualmente, o acordo ortográfico diz que se deve utilizar o trema somente em palavras estrangeiras ou derivadas de palavras estrangeiras. Por exemplo, quando nós falamos algo como Miller, né, que é uma palavra alemã, né, Günther, ou qualquer coisa nesse sentido, né? São palavras de origem estrangeira, ou quando nós falamos alguma palavra derivada dela. Nós temos a palavra Miller, mas podemos ter a palavra milleriano, por exemplo, né? Seria uma palavra derivada da palavra Miller. Então, ela teria também o trema por consequência. Mas todas as outras palavras do português, em nenhuma delas nós temos a presença do trema mais, né? Antes do acordo ortográfico atual, o entendimento era de que quando havia o trema, o U deveria ser pronunciado, né? Por exemplo, quando nós falamos alguma palavra do tipo linguiça, veja que o U é pronunciado. Anteriormente a este acordo ortográfico, o U desta palavra era pronunciado desta forma, linguiça. O trema indicava justamente quando o U deveria ser pronunciado em língua portuguesa, né? E, em minha opinião, a abolição do trema foi uma das piores coisas desse acordo ortográfico, né? Porque nós não sabemos com certeza, ou pelo menos não de uma maneira imediata, se devemos ou não pronunciar o U, né? Então, algumas palavras que podem causar certa dúvida, como se é distinguir ou distinguir, né? Agora que nós não temos mais a presença do trema, essa diferenciação se torna muito mais obscura, né? De modo que isso se dá mais por certa tradição oral do que mesmo por uma fundamentação teórica e prática, né? Então nós sabemos que algumas palavras são pronunciadas assim e não de outra maneira, simplesmente por uma tradição, né? E não por termos uma lei bem estabelecida ali a respeito dela, né? Mais ou menos isso que tem acontecido com o trema, né? Antes, nós tínhamos essa sinalização nas palavras portuguesas que indicavam a sonoridade do U, né? Nesse tipo de palavra, quando nós tínhamos o G, o I, né?
ou quando nós tínhamos o que, o i, algumas palavras assim, com essas formações, havia a presença do trema, né? Hoje ele foi abolido, né, com esse acordo ortográfico atual, que acabou por prejudicar muito o nosso entendimento de como essas palavras devem ser pronunciadas, né? Para a gente, né, que é falante nativo de português, isso não afetou tanto, né? Mas imagine para a geração posterior, ou mesmo para um estrangeiro que está aprendendo português, ele não vai ter em que se basear muito bem, né? Ele vai ter que aprender mesmo com a prática e com a tradição oral que há já em português, né? Então, o trema, como comentei, justamente é o pior desse novo acordo ortográfico, né? Mas já que é assim, devemos segui-lo, né? O aspecto central, né, do acordo ortográfico, que nós veremos agora após a questão do trema, é justamente as regras de acentuação gráfica das palavras, né? Quanto ao trema, fique consignado que nós entendemos assim, em nenhuma palavra portuguesa nós devemos colocar esse sinal gráfico, né? Somente nas estrangeiras ou derivados de estrangeiras. O aspecto essencial do acordo ortográfico não é outro senão as regras de acentuação gráfica, né? Pois bem, quanto à acentuação gráfica, é necessário que nós entendamos, antes de tudo, a diferenciação que há entre palavras proparoxítonas, oxítonas e paroxítonas, tá? Essa classificação se dá de acordo com a sonoridade ou a tonicidade de cada palavra. Se uma palavra tem por sílaba tônica ou sílaba mais forte a última sílaba, como é o caso de café, ou ainda você, ou ainda giló também, nós classificaremos essas palavras como oxítonas. Se, porém, sua sílaba tônica for a penúltima, nós diremos ser uma palavra paroxítona, como Éden, como bônus, lápis. Se, porém, a sua tonicidade, a sua sílaba mais forte for a antepenúltima, nós diremos que essa palavra é proparoxítona, né? Como insólito, quilômetro, né? Esse tipo de palavra. Uma vez entendida essa distinção, né, entre proparoxítona, oxítona e paroxítona, nós adentraremos de fato na ideia de acentuação, porque nós precisamos, antes de tudo, quando vamos acentuar uma palavra, entender se ela é uma palavra proparoxítona, paroxítona ou oxítona. Esse é sempre o primeiro passo, tá? Porque nós temos regras para cada um desses tipos de palavras, tá bom? Então, uma vez entendido isso, que nós temos essa classificação de acordo com a tonicidade das sílabas, né? Se é na última, nós dizemos que é uma palavra oxítona, se é na penúltima, dizemos que é paroxítona, se na antepenúltima, dizemos que é proparoxítona, nós temos as regras de acentuação. Pois bem, nós acentuamos as palavras proparoxítonas, todas elas, né? É a regra mais simples, né? Então, eu sempre gosto de começar por ela, né? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, se nós estamos escrevendo, estamos resolvendo alguma questão, alguma coisa, e nós nos depararmos com alguma palavra proparoxítona, não há dúvida que ela será acentuada, tá? Então, já dei o exemplo de insólito, quilômetro, mas muitas palavras que poderíamos citar, como matemática, público, gramática, tímido, né? Há várias palavras que têm essa característica de ter a tonicidade, a sílaba tônica, na antepenúltima sílaba, tá? Então, novamente, todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas graficamente, tá? As palavras oxítonas, ou seja, aquelas que, por sua vez, têm a tonicidade, a sílaba tônica na última parte da palavra, elas têm 7 terminações possíveis, né? Já é algo um pouco mais complexo, né, que o caso anterior. Mas a compreensão das palavras oxítonas, ou melhor, a compreensão da regra de acentuação das palavras oxítonas, é a parte, digamos, central da compreensão da acentuação das palavras, porque através dessas regras nós iremos como que deduzir as outras, tá bom? Então, as proparoxítonas todas são acentuadas, as oxítonas têm 7 terminações possíveis de acentuação. Então,
Vamos às 4 primeiras. Nós temos aqui, como eu coloquei no material, peço-lhes que me acompanhem no material para melhor compreendimento, melhor compreensão, né, que a gente está falando aqui. As 4 primeiras terminações que eu coloquei aqui são estas: A, E, O, em. Então, se nós nos deparamos com uma palavra oxítona, ou seja, cuja a sílaba tônica é a última, e ela tem alguma dessas terminações, ela termina em A, ou em E, ou em O, ou em em, nós devemos acentuá-la. Tá? Então, veja os exemplos que nós colocamos aqui: vatapá, cajá, amarás. Veja que todas essas palavras que nós elencamos aqui são palavras cuja tonicidade se encontra na parte final da palavra e elas têm a terminação em A. Lembrando que essa terminação pode ser tanto A, somente no singular, como as, no plural, como é o caso de amarás, tá bom? Mesma coisa quando se dá a terminação em E. Se nós nos depararmos com alguma palavra que é oxítona e tem a terminação em E, devemos acentuá-la, como em café, você, jacaré, português. Tá? Mesma coisa com a terminação O. Se nos depararmos com alguma palavra oxítona com a terminação O, devemos acentuá-la, seja com acento circunflexo, quando nós temos uma sonoridade mais fechada, seja com acento agudo, quando nós temos uma sonoridade mais aberta. A sonoridade mais fechada, como em avô, né? Uma sonoridade mais aberta, como em avós, giló, dominós. Né? E a mesma coisa acontece com a terminação em, né? Também, alguém, armazém. Lembrando que todas essas 4 terminações primeiras, elas devem ser compreendidas tanto para o singular quanto para o plural. Então, se uma palavra oxítono termina com alguma dessas 4 terminações que eu elenquei aqui, a, e, o, em, no singular ou no plural, essa palavra deve ser acentuada. Devemos acentuar tanto café quanto cafés. Devemos acentuar tanto cajá quanto amarás, né? Devemos acentuar tanto avô quanto avós, devemos acentuar tanto armazém quanto armazéns. Tá? Então, essa regra de acentuação vale tanto para o singular quanto para o plural, tá bom? As outras 3 terminações são estas mesmo aqui que eu coloquei em destaque, né? Vejam só. El, a terminação el, e como eu coloquei entre parênteses, a terminação el aberta, né? Sonoridade aberta. Uma coisa é nós falarmos el, outra é nós falarmos eu. Né? Veja que eu tem uma sonoridade mais fechada. Então, se alguma palavra oxítono terminar com o e e u, mas com uma sonoridade fechada, eu, nós não vamos acentuá-la, tá? Diferentemente de palavras do tipo sobrecéu, chapéu. Né? Veja que são palavras oxítonas, né? Nós temos a força maior da palavra ao fim dela, e que tem essa sonoridade mais aberta, né? Sobrecéu, chapéu. Portanto, devemos acentuá-las. Tá? Veja ainda a mesma coisa em relação à terminação oi. Se nós tivermos a terminação oi fechada, nós não vamos acentuar essa palavra oxítona. Se, porém, essa terminação for oi aberta, aí sim nós devemos acentuá-la. Veja só, destrói, remói, roxinóis, né? Lembrando que aqui nós podemos acentuar tanto no singular quanto no plural, né? El, tanto no singular quanto para o plural, quanto no plural também, né? Todos os casos anteriores que mencionei também são assim, valem tanto para o singular quanto para o plural, tá? Então, el e oi, lembrando que devem ser abertos sempre, sempre a sonoridade aberta. A última terminação é a terminação es, tá bom? Terminação também aberta. Essa aqui ela não é singular e plural, ela é somente plural. Ela é diferente das outras. Todas as outras podem estar tanto no singular quanto no plural para serem acentuadas, né? No caso dessa última terminação, essa regra só vale quando ela está no plural já. Nós temos aqui es, né? E também precisa ser sempre com essa conjugação, com essa sonoridade aberta, tá? Veja os exemplos: papéis, pincéis, tonéis, né? Então, são exemplos aqui de quando nós temos palavras oxítonas, que são aquelas que têm a terminação na última sílaba, e quando elas devem ser acentuadas, ou seja, quando elas tiverem
alguma dessas 7 terminações aqui. A, E, O, em, el, oi, seguidos ou não de S, e, por fim, ES, sempre com essa terminação pluralizada, tá bom? Lembrando que essas 3 últimas terminações, el, oi e es, são terminações que devem ser consideradas somente quando tem sonoridade aberta, tá? Para que a regra da acentuação das oxígenos seja verdadeira, tá bom? Inclua-se ainda nesta mesma regra as formas verbais terminadas em S, tá bom? R ou mesmo Z, né? Quando elas são acompanhadas dos pronomes lo, lá, los ou las. Por exemplo, quando nós temos o verbo transpor e nós vamos acrescentar o lo, né, nesse verbo, quando nós iremos dizer transpor ele, né? Nós sabemos que dizer transpor ele não é a maneira mais adequada. Nós veremos isso de maneira mais adequada posteriormente. Nós não devemos dizer transpor ele, e sim transpô-lo. Perceba que quando nós dizemos isso, transpô-lo, nós colocamos a primeira parte da palavra, transpor, é uma palavra que nós podemos dizer que é oxítona, né? Veja que a sonoridade mais forte dela é no O, né? Transpor é a parte mais forte dela, ela é uma oxítona. Então, sempre que nós formos fazer essas uniões entre palavras e pronomes, nós iremos ainda assim considerar as regras de acentuação das palavras, tá? Então, se a palavra em si, quando retirada o pronome, ela deve ser acentuada, a gente vai acentuá-la quando ela está unida ao pronome, tá? Mas nós vamos considerar a palavra a maneira como ela está ali unida ao pronome. Então, se nós temos a palavra transpô-lo, nós queremos saber se esse transpor deve ter acento, nós retiramos o lo e vemos que nós não devemos retornar o transpor para transpor, né? Ou mesmo para transpôs, né? Mas nós devemos analisá-la deste modo como ela está aqui, né? Então, transpor termina com O, é oxítona, portanto deve ser acentuada. E deve ser acentuada com o acento circunflexo, já que tem uma sonoridade fechada, tá bom? Então, isso se aplica a todos os casos em que nós tivermos essa construção, né, de um verbo, de uma palavra, de um verbo, né, junto de um pronome. Sempre nós iremos considerar o verbo isoladamente e ver se ele deve ser ou não acentuado, e aí sim nós vamos juntar ao pronome para que tenhamos ali a palavra escrita da maneira correta.